amigos, ¿qué tal? Soy Cassie, su profesora de espanhol, e este é nosso canal. Bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante, que são os biléxicos. O que significa ser bi? Bi, dois, léxico, palavra. Ou seja, o que acontece? Às vezes a gente tem, por exemplo, na língua portuguesa, uma palavra que tem dois sentidos, e que quando eu vou traduzir essa palavra para o espanhol, essa relação não acontece de eu ter uma única palavra com dois sentidos. Eu preciso traduzir na língua espanhola por duas palavras, uma com cada sentido. E vice-versa, isso acontece nos dois idiomas. Na verdade, isso acontece sempre, né? Em vários idiomas. Então, eu trouxe aqui alguns dos biléxicos para vocês conhecerem e que eu acho que são muito válidos para todo mundo, para a gente não cair em erros, né? Por exemplo, em português eu tenho a palavra fundo. Fundo. Em espanhol existem duas formas de traduzir fundo: fondo e hondo. Qual é a diferença? Fondo é quando eu estou falando literalmente do fundo de alguma coisa. O fundo do copo, o fundo da piscina, o fundo do mar. Hondo é quando eu estou dando a ideia de profundidade, profundo. Então, por exemplo, esta piscina é muito honda. É muito funda, no sentido de profunda, ok? Respeito. Essa é super importante, é um erro que muita gente comete. Em espanhol, respeto, o sentimento, el respeto é sem o C. Respeto eu uso com esse C quando eu faço referência a algo. Respecto a lo que me perguntaste, respecto a lo que estávamos hablando, né? Com respeito a, no que diz respeito, alguma coisa nesse sentido. E o sentimento é só respeto, sem o C. Refletir, outra super interessante, galerinha, super, super, super interessante. Deixa eu só me botar aqui para baixo aqui. Aí, gostei mais. Refletir no espanhol, eu tenho duas traduções, como todas elas, né? Eu tenho reflejar e reflexionar. Reflejar é quando eu estou falando de refletir alguma coisa, literalmente. Então, assim, eu me olhar no espelho e me refletir no espelho. Eu ir a me olhar no mar, Narciso, né? Se olhou na água e viu o seu reflexo, refletiu na água, certo? Então, esse é reflejar. Reflexionar, é no sentido de pensar. Vou refletir um pouco sobre o que tu estás me perguntando. Vou a reflexionar um pouco sobre o que me estás perguntando. ¿Sí? Que voy a reflexionar agora um poquito. Espérame um rato. Depois eu tenho peixe. Em espanhol, peixe tem duas traduções também, peixe e pescado. Qual é a diferença? Gente, a gente não come peixe. É um erro, tá? A gente come pescado. Então, peixe é quando ele está vivo, feliz, contente, nadando no mar, no rio, na pecera de tu casa, né? No aquário da tua casa, teoricamente contente. Pescado, o nome já diz, ele já foi pescado. Certo? Já está morto. Então, pescado a gente come. Peixe a gente tem para decorar o aquário da casa. Tudo bem? Se a gente vai olhar um cardápio, por exemplo, olha a carta, tu vai ver a carta de pescados, né? Frutos do mar. Chave, outra coisa interessante. Chave, eu tenho llave, que se escreve com dois L's, então a pronúncia dela pode variar, tem gente que fala llave, chave mesmo, como se fosse um X, depende da região, né? Eu falo llave, mas aí cada um tá livre para falar como quiser. É a chave literal, literalmente a chave, que abre uma porta, abre o carro, abre ou fecha, né? Fecha, desculpa. E clave vai ser sempre a chave, não no sentido literal, no sentido figurado. Então, por exemplo, clave pode ser a resposta. Vou a pensar a palavra clave de algo, né? A palavra-chave, né? A senha pode ser chamada de clave, certo? Então, clave pode ser chave, pode ser traduzido como outras coisas, como senha também, mas daí não no sentido real da palavra, não aquela coisinha, a chavezinha que a gente segura. Bom, forma, né? A gente tem em português, a gente fala um pouquinho diferente. A gente tem forma e forma, né? Mas enfim, pode ter confusão, tá? Então, no espanhol, eu tenho la forma como as coisas acontecem, como as coisas passam, a forma como as coisas
acontecem, e orma, que é a forma de fazer pão, fazer bolo, fazer, né? Enfim, delícias e gostosuras, quitutes. Demais. O demais é uma coisa bem curiosa, porque faz a gente pensar um pouco em português. Depende muito da região de onde a gente vem. Algumas pessoas fazem uma distinção na pronúncia desse demais com os dois sentidos diferentes que tem. Então, por exemplo, eu faço, né? De onde eu venho, a gente fala, por exemplo, comi demais, troca o E pelo I, comi demais. E a gente fala, por exemplo, os demais. Então, mesmo que a escrita seja a mesma, para que não haja uma ambiguidade, a gente acaba mudando um pouco a nossa forma de falar. Mas isso não acontece em todas as regiões do Brasil. Então, tem gente que vai falar demais e demais, demais e demais. Enfim, no espanhol não tem esse problema. A gente só tem demasiado e demais, que são duas palavras distintas, uma para cada sentido desses do português. Então, comi demasiado, comi demais, comi mais do que deveria, comi demasiado, trabalho demasiado, tenho demasiados problemas. Ele tem plural no espanhol, porque ele pode ser um indefinido também. E los demás, las demás, que aí é sentido de os outros, as outras. Por ejemplo, los primeros días del viaje solo vamos a descansar. Los demás vamos a disfrutar del turismo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, los demás, ¿sí? Las chicas de la derecha van a bailar el tango y las demás van a bailar el flamenco. Entendido isso? Fio. Fio pode ser hilo ou filo. Hilo é o fio, literalmente, que pode ser uma linha, um fio, né? Um fio para amarrar alguma coisa, é um fio, tá? Ou não para amarrar, mas um fio. E filo é o fio de estar afiado a faca, por exemplo, um cuchillo de dos filos, de dois fios, tem fio dos dois lados, certo? Corta dos dois lados, por exemplo, uma espada, não, que tem filo, né? Está afilada, está afiada, ok? Próximo. Bom, próximo é bem interessante. Próximo tem 3 sentidos, na verdade. No espanhol, então, uma palavra vai ter um sentido e outra vai ter os outros 2. Próximo pode ser próximo no sentido de perto, pode ser próximo no sentido de o seguinte, o próximo, e pode ser próximo no sentido de o teu semelhante, o meu semelhante, o próximo, né? Amar ao próximo. Então, eu tenho próximo, com X, com X, que é no sentido de perto, estar cerca, estar próximo, é a mesma coisa, e el próximo, sim, por favor, el próximo, que é o próximo, o seguinte. El próximo de la cola, o próximo da fila. E próximo, com J, é a outra pessoa, é o semelhante, certo? Hay que amar al prójimo como a ti mismo, assim nos ensinou Jesus, certo? Tem que amar ao próximo como a ti mesmo, assim nos ensinou Jesus. E por fim, a última, não menos importante, aniversário. Não sei se vocês sabem que em espanhol aniversário tem 2 formas de dizer, cumpleaños, mas também existe a palavra aniversário. Sim, ela existe. Qual é a diferença? Cumpleaños serve para pessoas e, claro, os nossos pets, os nossos animais domésticos que fazem parte da família, que a gente considera muito também. Então, a gente meio que humaniza, né, de alguma forma, esses animais. Eles também cumplen años, certo? Su cumpleaños, seu aniversário. E aniversário se usa para cidades, fatos históricos, situações, coisas inanimadas, não com vida, não seres humanos, não animais domésticos, ok? Então, por exemplo, estou em Florianópolis, por isso vou usar o exemplo de Florianópolis, pero el aniversario de Florianópolis es el 23 de marzo. El aniversario de Floripa es el 23 de marzo. El aniversario de San José, que es la ciudad vecina, es el 19 de março, también, el 19 de março, ¿vale? Então, aniversário para quando não se fala de pessoas ou animais. E cumpleaños para pessoas e os nossos queridos animais domésticos, os nossos cachorrinhos, gatinhos e bichinhos que a gente tem em casa. Tudo bem, galera? Eu queria pedir para vocês que se vocês gostaram desse vídeo, se foi útil para vocês, deem um like aqui,
dá um curtir para mim, por favor. Se inscreve no canal, aciona o sininho, isso ajuda para vocês não perderem os conteúdos que eu vou postando, que a gente vai vendo, certo? Sempre vai ter conteúdo interessante para todos os interesses, né? E compartilha esse vídeo com quem vocês acham que precisa ou que vai gostar, tá bom? Um besito e hasta pronto!